Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Fábia Diniz Quilting, o canal do YouTube criado para a gente conversar tudo a respeito de quilting. Nosso assunto de hoje, eu venho trazer para vocês aqui uma jornada, espero que vocês me acompanhem. Vou começar uma peça desde o começo até o final e eu quero que vocês acompanhem cada etapa de como isso tudo vai evoluir. Meu nome é Fábia Diniz, sou professora de quilting livre e hoje a gente vai trazer o assunto aqui muito legal. Como se fosse o diário de uma peça. Vocês vão me acompanhar desde o início da escolha dos padrões até o final dessa peça. Então serão vários vídeos e eu vou colocando eles ao longo dessa semana. Espero que vocês estejam dispostas a estar comigo nessa jornada. Mas antes disso, só queria lembrar vocês. Inscrevam no nosso canal, não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo para a gente formar um grupo bem legal por aqui e a gente trazer sempre coisas novas para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos fazer essa peça e eu escolhi para trazer para vocês e mostrar para vocês também os nossos lançamentos dos stencils de mandala. Então quem esteve lá na feira da Brasil Patchwork em março, pôde ver como é que eles são e fizeram muito sucesso. Então, eu quis montar uma peça com esses stencils. Então, normalmente, gente, a gente sabe que a mandala, ela é sempre redonda. Muitas vezes ela é bem simétrica, né? Então, ela vai se repetindo o padrão. Para fazer uma mandala, normalmente, a gente precisa, sem o uso do nosso stencil, a gente faria a construção de um alvo, vamos dizer assim. No caso, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o nosso stencil de referência, que ele é um alvo, ele ajuda a gente a descobrir aonde está o centro da nossa peça, o centro do bloco, e a partir desse alvo a gente começa a construir essa mandala, tá? Isso seria a maneira tradicional. Então, além do stencil do redondo de referência, a gente também tem o quadrado. Tá certo? Então, esses dois stencils são bem úteis. Vocês vão encontrar todo esse material que eu tô mostrando lá no nosso site, que é o Fábia Diniz Quilting, que é o www.fabiadiniz.com. E vocês podem comprar, a gente tá enviando tudo certinho, sem problema, tá chegando tudo pelos correios, tá? Então, vamos lá no nosso assunto de hoje. Eu trouxe aqui para vocês... Gente, eu vou virando as páginas aqui para vocês entenderem. Esse aqui, tá? Seria o nosso stencil de mandala, o MA02. Então, vocês vão ver esse stencil e vão falar assim, gente, mas o que eu faço com isso? Então, primeira coisa, lembrem-se, imaginem 1/8 de um ciclo, uma pizza, um pedaço de uma fatia de pizza, esse 1/8. Então, o stencil, ele é esse 1/8, essa fatia de pizza, que você vai riscando, vai rodando, 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 até fechar o círculo todo. Então, esse especificamente aqui, eu trouxe ele riscado para vocês acompanharem. Então, eu vim com ele aqui, a primeira coisa, achei o centro da minha peça, tá? Então, você pode usar ou o stencil de referência para achar esse centro, ou você dobra o seu tecido, dobra para cá, você marca e você acha. Então, com o centro, você tendo o centro já definido, você vai posicionar o stencil. Ele tem, não sei se vocês conseguem me acompanhar aqui, ó. Ele tem esses tracinhos. Isso não faz parte do desenho, gente. Isso aqui é apenas a referência para você poder posicionar cada fatia que você vai riscar. Então, eu vou posicionar a minha fatia aqui no centro do meu trabalho, posiciono as outras duas aqui na lateral e aí eu faço o traçado. Tracei ele, pode ser ou com a canetinha com a Friction, ou com aquela canetinha que sai com água, ou com o giz, ou com o nosso transfer pad. Então, fez a primeira transferência. Com o centro aqui, eu vou girar o meu stencil e vou fazer a segunda. Vou girar terceira, quarta. Então, eu vou girando ele a volta toda e
transferindo o desenho. Então, esse especialmente, o 02, ele vai formar esta mandala aqui, tá? Eu faço, isso daqui eu posso usar ou numa colcha, numa toalha, num roll cloth, que seria um tecido único, tá? Posso usar também, adaptar isso numa colcha de blocos, ele pode ser um motivo central. E não só a mandala eu vou ter. Se eu quiser usar duas partes e fazer um canto de um trabalho, de uma borda, eu venho aqui, eu posicionei, olha, se vocês observarem, eu usei ele, uma parte aqui, rodei, usei outra parte aqui. E para completar esse centro, eu risquei círculos. Então, você pode acrescentar coisas. Então, eu posso transferir o meu desenho do centro para as pontas ou dos cantos para o centro. E aí, eu tenho um segundo desenho, tá? Então, outra coisa também que fica bem legal, essa parte de cima desse stencil que faz essa cruzada aqui bem legal, olha, bem bonita, eu posso definir ela aqui, bato uma vez, bato outra vez e eu posso ter um motivo para preencher uma borda. Então, eu posso fazer toda uma moldura, uma borda de um trabalho só com esse trançado aqui que fica bem interessante. Então, um stencil, gente, a gente usa de várias maneiras, né? Dá para fazer muita coisa. Então, esse seria o M2, tá? Vou mostrar para vocês o M3. Então, cada um eu tenho um desenho. Esse é o M3. Então, olha como ele é a base dele, a fatia de pizza dele, 1/8 dele. Então, isso daqui é a mesma coisa. Eu tenho as minhas referências. Eu vou vir aqui, vou posicionar no centro, vou alinhar bonitinho nas minhas linhas e eu traço uma vez, traço duas vezes e assim por diante até dar a volta toda. E eu vou ter essa mandala linda, né? Vocês podem ver, olha que coisa bem bonita. E a mandala, gente, o stencil, ele me dá esse traçado, mas ele me dá esses espaços. Então, depois eu posso vir aqui e preencher com outro padrão de quilt e vou cada vez enriquecendo mais a minha mandala. Da mesma maneira, eu peguei ele, posicionei num canto, olha, se eu quiser fazer um canto de um trabalho, posicionei lá no canto, alinhei ele aqui, tracei uma vez, girei, tracei a segunda vez, tá? Então, olha, eu posso fazer isso no centro e depois nos cantos colocar também mais uma vez. Poderia fazer meia mandala, fazer como se fosse um leque também. Então, tem muita utilidade, dá pra gente usar de diversas formas. Então, essa seria o M3. Esse daqui é o M4, tá? Então, o stencil, ele tem esse formato aqui, ó, o M4. Lembra até uma Mulher Maravilha, né? Mas olha que bonito que dá o efeito dele. Então, eu venho aqui. Outra coisa, se eu não quiser traçar tudo, eu posso traçar só o centro. Eu posso fazer só a coroa em volta. Então, a gente pode usar de várias maneiras. Posicionei no centro, alinhei minhas linhas de referência e começo a girar, a traçar ele todo, a volta toda, tá? Esse aqui, particularmente, eu fiz uma peça. Então, eu fiz essa peça aqui, ó. Essa peça, ela, não sei se dá pra ver bem no vídeo, mas ela foi feita a partir desse stencil aqui do M4, né? Então, olha, se eu posicionar aqui no centro e colocar aqui, tá aqui uma seção, o meu 1/8. Então, como eu falei pra vocês, tem os espaços, depois eu vim acrescentando. Então, eu acrescentei pluminhas, bolinhas, linhas retas, então eu vou acrescentando e vou enriquecendo. Quanto mais eu quiser, eu posso colocar mais coisa. Nesse daqui, pelo stencil, ele termina nessa volta aqui, ó. Ele termina nessa florzinha aqui, ó. Vê se dá pra visualizar. Eu tenho a florzinha, ele termina. Eu acrescentei mais uma camada de círculos aqui,
Então, eu fechei mais. Se eu quisesse aumentar e vir aqui fazer mais um bico, então eu posso ir aumentando também. Então, ele tem esse tamanho, normalmente eles estão com um tamanho de 83 centímetros por 83. Mas se eu quiser fazer maior, eu vou crescendo ele para fora, tá? Vou acrescentando bicos, vou acrescentando semicírculos e ele vai aumentando. Então, esse aqui é o nosso 0,4 aqui, né? Então, nessa parte aqui, olha, eu fiz um tracei para vocês perceberem. Aqui eu não quis usar ele inteiro. Então, eu posicionei ele aqui no canto e usei metade. Então, eu usei metade num canto, metade no outro canto, metade para cá, metade para cá. Eu vou formar um outro desenho. E aqui eu posso botar um outro padrão no centro. Então, é infinito a quantidade de coisas que a gente pode fazer com um stencil desse de mandala. Então, vamos para o próximo. O próximo é o M1, que é o mandala 1. Cadê o mandala 1 meu? Ah, ele tá aqui, escondidinho. Então, esse é o M1, ele tem esse formato aqui, tá? Da mesma maneira, eu tenho as linhas de referência, eu vou posicionar ele no centro do meu trabalho, alinhar com a linha de referência, e aí eu inicio o traçado. Vou traçando a volta toda até eu completar a minha mandala inteira, tá? Aqui também eu fiz como ele sairia. Aqui ele tá riscado do centro para fora. Aqui eu risquei do canto pro centro. Então, olha, eu posso montar, aqui tem meio bloco porque o papel não cabia tudo, mas eu posso também criar um outro motivo. Ou, se eu faço isso no centro, eu posso usar isso daqui nos cantos e completar o canto. Então, tem muita coisa, dá pra gente fazer muita coisa com esse stencil. E eu deixei esse daqui por último, que é esse nosso, o M1 de mandala, porque eu escolhi ele pra gente fazer a nossa peça. Como eu falei com vocês, vocês vão me acompanhar na execução de uma peça desde o comecinho até o acabamento, tá? Então, vão ser uma sequência de vídeos mostrando todo esse passo a passo da execução dessa peça. Então, deixa eu tirar ele daqui e a gente já começa a nossa peça. Bom, gente, eu escolhi fazer uma peça simples, um centro, botei 2 molduras. Para quem quiser fazer, escolhi 3 tons de tecido, até andei publicando no Facebook essa semana, tá? Eu fiz um centro em tecido claro, se vocês quiserem fazer, eu cortei um quadrado de 80 por 80 centímetros que forma esse centro, tá? Essa faixinha aqui, ela tem 6,5, cortei 2 faixinhas de 6,5 por 80, costurei nessas laterais, depois mais 2 faixinhas de 6,5 por 91, costurei aqui, costurei lá. E vim com o tecido azul para fechar a parte de fora, fazer a moldura externa. O tecido azul, eu cortei 2 faixas de 11, seriam essas 2 laterais aqui, ó, de 11 centímetros por 90, costurei, e 2 faixas de 11 por 1,11 m que eu fechei a outra lateral. Então, coisa simples, facinha de fazer. Porque eu queria uma área para poder colocar o meu stencil de mandala, tá? Então, feito a peça pronta, vocês vão passar ela bem passadinha, porque no caso aqui, eu tracei, deixa eu pegar só o meu stencil aqui, que eu ainda vou acabar de traçar com vocês. Pelo tecido ser branco, eu tracei com a canetinha Friction, que sai com ferro. Mas poderia ter traçado com a canetinha que sai com a água, que essa daqui é a marca Bigone, que sai com água. Eu escolhi traçar com essa. Essa canetinha a gente tem que ter um certo cuidado pelo seguinte, muitas vezes, na hora que a gente vai apagar com ferro, ela deixa uma leve sombra. Porque, na verdade, essa caneta é uma caneta gel com pigmento. Na hora que você passa o calor, o ferro, o pigmento evapora, mas o gel ele continua no tecido.
Então é por isso que mesmo passando a ferro, a gente olha contra a luz e você vai sempre ver aquela marca cinza, porque o gel ainda tá lá. E isso só vai sair se você lavar a sua peça com água e sabão, né? Mas a gente não é muito fã de lavar as peças, a gente tem um certo cuidado, mas pode lavar a peça tranquilo, tá? Então, como eu vou aqui quiltar exatamente em cima daquilo que eu risquei, eu tô usando a Friction. Porque mesmo que fique uma sombra, uma leve marca da caneta, eu vou estar quiltando em cima, então não vai aparecer, tá tranquilo. Então, o que eu fiz? Eu dobrei o meu tecido metade, dobrei outra metade, eu descobri o centro do meu trabalho, tá? Vim aqui com o meu stencil, posicionei aqui no centro, tá? Posicionei ele na referência que eu tinha aqui do que estava dobrado, tracei uma vez. Tracei 2, 3, 4, 5, 6, 7, ficou faltando a 8ª parte para traçar. Então, vamos lá, eu vou posicionar ele aqui e a gente vai traçar isso agora para terminar, para fechar essa mandala aqui. Olha, tô posicionando ele certinho. E venho aqui e a gente vai traçar. Eu gosto de conferir e reconferir milhões de vezes, viu, gente? Porque segura firme o stencil para ele não correr e vem traçando nas aberturas. Então... Tracei tudo, não esqueci nada, então eu já tiro e eu fechei a minha mandala. Tô com ela já traçadinha aqui. Vocês podem traçar no tecido, tá? Ou diretamente já em cima da manta. Então, se vocês observarem aqui, eu peguei um tecido de forro, aqui ele tá com 1,20 m por 1,20 m, tá? Eu peguei o tecido de forro, passei bonitinho para ficar bem esticadinho e já prendi ele todo com fita crepe a volta toda. Então, ele tá bem esticado. Tô usando, nesse caso aqui, a manta âmbar 200. Tá? Então, olha, uma manta âmbar 200. E se vocês observarem, tanto o meu tecido de forro como a minha manta, eles estão maiores do que a peça. A gente sempre deve colocar essa sobra, porque o quilt, por mais que a gente acerte a linha, na hora que tá fazendo, ele pode andar um pouquinho, tá? E eu vou ter sempre essa margem de segurança. Outra coisa, a hora que eu estiver fazendo o quilt dessa beiradinha, se eu não tiver essa margem de segurança, eu não tenho aonde apoiar minha mão. Então, fica difícil você segurar. Então, eu tendo isso daqui me ajuda bastante. Então, coloque pelo menos de 5 a 8 centímetros a volta toda essa margem de sobra entre de manta e tecido de forro, tá? Então, gente, vim aqui, estiquei todo o meu trabalho, tá? Minha peça tá toda esticadinha. E aí, a gente começa a alfinetar. Eu trouxe aqui meu baldinho de alfinetes. Alfinete, eu gosto de prender os sanduíches todos com alfinete, tá? Tem esse alfinete aqui que ele é ótimo, ele é tortinho, ele é ideal para o quilting, tá? Mas existem também o alfinete, o reto. Então, eu uso dos dois, tanto faz. Normalmente, se você quiser alfinetar, começar alfinetando aqui do centro e ir para as pontas, pode. Se quiser começar do canto para o outro lado, pode. De cima para baixo, da diagonal para lá, só não alfinetem a volta inteira e deixa o centro por último, porque vocês correm o risco disso daqui subir e ficar fofo, tá? Então, olha, como a manta âmbar 200, ela é uma manta de algodão, olha como ela já adere o tecido gostosinho, o tecido fica todo esticado. Então, eu venho aqui e começo a alfinetar toda a minha peça. Eu não economizo em alfinete, boto bastante, porque quanto mais alfinetado, mais seguro tá a sua peça. Então, eu não economizo mesmo, eu exagero na quantidade de alfinete.
Eu quero tudo isso aqui, tudo juntinho, tá? Se vocês observarem, já comecei alfinetando aqui na borda. Eu vou terminar de alfinetar tudo isso e a gente volta aqui daqui a pouco, tá bom? Então, gente, voltando aqui, já alfinetei tudo, como vocês podem ver, eu exagero mesmo, mas isso é o que me traz segurança de que essa peça está bem firme, está bem montada, tá? Posso falar para vocês que 50% a 60% do sucesso da sua peça é uma montagem bem feita, tá? Então, aqui tá tudo preso, nada vai sair do lugar, eu não vou ter problema de enrugar atrás, não. Se vocês observarem, eu fechei com o alfinete toda a volta dele, tá? Isso eu sempre faço em todas as peças, independente do tamanho da peça. Tô com ele agora aqui, eu já posso remover daqui. Mas antes eu vou aproveitar e vou escolher as linhas. Então, eu escolhi aqui, olha, uma amarela, um tom ocre, né, para combinar com essa faixa, um tom verde água azulado para combinar com essa borda azul e um claro para o centro. Então, normalmente a gente vai usar a mesma cor de linha com a mesma cor do fundo do tecido. Só que nesse caso aqui, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, eu nunca me contento com o básico, eu quero mexer. Eu vou trocar. Eu quero que apareça bastante essa estrutura de mandala. Então, eu vou quiltar ela com o ocre, que seria para puxar essa cor daqui aqui para dentro. Vou usar esse não só para a borda externa, mas eu vou fazer alguns dos detalhes depois aqui dentro também. E vou deixar o branco para fazer a parte de preenchimento. O que eu quero fazer a parte de preenchimento. Então, gente, escolhidas as minhas linhas, tá? Eu já posso vir aqui, deixa eu tirar minha latinha aqui e vir aqui e já tirar o meu sanduíche do lugar, porque ele não vai soltar todo ele, olha. Então, vou soltar um pedaço aqui para vocês observarem. Olha aqui como que fica lisinho. Então, não tem uma dobrinha, nada. Então, dessa maneira, vocês podem ir sossegada para a máquina. Então, vou pegar a minha peça agora, vou soltar ela toda aqui e vou para a máquina. A primeira coisa que eu vou fazer na máquina, antes de começar o quilting propriamente dito, é um quilt que eu falo assim para as alunas fazerem como se fosse uma espécie de um alinhavo. Mas tudo vai ser feito com o pezinho de quilting. Do começo até o final do trabalho, eu só uso a minha máquina já com pezinho de quilting, já regulada para o quilting, tudo certinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um quilting, que eu falo que é um alinhavo, porque eu vou fazer um quilt com pontos bem grandes, bem largos, a volta toda da minha peça. Daí, eu tô travando ela inteira, ela não vai mais sair do lugar, tá? Depois disso, eu já vou vir com um ponto normal, agora sim, um ponto de quilt mesmo, eu vou travar tudo que eu puder travar. Então, eu vou fazer o quilt na vala, o famoso quilt na vala. Eu vou vir aqui, ó, em volta aqui, desse lado de cá. Então, se é uma peça com um bloco, eu vou travar todos os blocos. Então, eu travo tudo que eu conseguir fazendo esse quilt na vala, com o pezinho de quilt livre, tá certo? Então, vocês vão me acompanhar. Eu vou levar isso aqui agora para a máquina e a gente volta, tá bom? Então, gente, tô aqui agora já na máquina com a peça, tá? Eu vou fazer aquela costura que eu falei para você, que é um quilt, como se fosse um arremate. Um arremate não, um alinhavo. A volta toda do trabalho, eu vou fazer com pontos grandes para poder travar todo o meu trabalho, segurar tudo. Então, se vocês observarem aqui na máquina, eu até já comecei uma parte, tá? Olha, eu vou bem na beiradinha, o máximo que eu conseguir. Se por acaso eu tiver um alfinete já no caminho, eu chego aqui e já vou tirando esses alfinetes do caminho. Então, se vocês observarem, é um ponto maior do que o normal, porque se lá no final, quando eu estiver no final da peça, acontecer de ter uma leve sobrinha de tecido, eu venho aqui facinho com a tesourinha ou com o desmanchador, eu desmancho isso, acomodo o meu tecido. Então, eu vou fazer esse quilt bem na beiradinha, com pontos grandes, a volta toda.
Então, já fiz todo, travei ele a volta toda, agora eu vou começar a travar para dentro do trabalho. Então, como eu falei para vocês, todas as costuras que seria o quilt na vala, eu vou começar a travar e vou diminuindo assim as áreas e o meu trabalho vai ficando cada vez mais firme. Nesse caso aqui, agora eu já tô com a linha da cor do tecido e se vocês observarem, o que seria essa vala? Quando eu fiz a costura dessa faixa de tecido com esse tecido branco, eu tombei para dentro, para a parte daqui do tecido amarelo, a costura, minha costura tá tombada para cá. No que ela tombou para cá, olha, vocês notam que aqui eu tenho uma parte mais baixa, aqui é mais alto. Então, o que é isso aqui? Isso é a vala. Então, quando a gente fala, vou fazer o quilt na vala, é fazer um quilt bem juntinho aqui, ó, do lado dessa vala. Do lado de cá é mais alto, do lado de cá é mais baixo. Então, eu vou travar aqui junto e do outro lado, no tecido azul, a mesma coisa. Quando eu emendei esses dois tecidos, eu tombei essa costura para dentro do tecido amarelo. Então, se a gente passa o dedo aqui, olha, eu tenho esse rebaixo aqui, aqui é mais baixo, aqui é mais alto, então aqui é a minha vala. Então, eu vou fazer um quilt deste lado e um quilt deste lado. Isso seria o quilt na vala. Então, aí eu já vou travando. Então, como aqui o tecido é branco, eu já vou com a linha branca desse lado daqui. Do lado de cá, como aqui o tecido é azul, aí eu vou trocar a linha e vou com a linha azul ali naquele ponto, tá? Então, aqui eu já vou com um ponto de quilt certinho, pode ir devagar e ele já vai, a agulha se encaixa ali, ó, perfeitamente ao lado e fica praticamente imperceptível. E isso aqui, eu fazendo esse quilt aqui, eu já faço com que essa minha faixa amarela, ela já sobe, ela já vai ficar mais alta, já vai dar um relevo maior do que a parte branca, tá? Então, eu vou fazer toda a volta, o quilt na vala, tanto deste lado como deste lado, depois é que eu vou começar a quiltar aqui a minha mandala, tá? Então, a gente se vê daqui a pouco. Ó, então eu já fiz toda a volta, travei as duas valas que tinham e já comecei, coloquei a linha ocre na máquina e já comecei a quiltar a mandala, a estrutura da mandala. Então, a estrutura da mandala, ela tem vários locais que a gente tem que parar, ir com o dedo e ir pensando qual é o caminho que me leva a fazer mais quilting sem ter que arrematar. Então, por exemplo, se eu partir daqui, eu já atravessei para o lado de cá, vim esse lado, aproveitei que eu estava aqui, já fiz essa orelhinha aqui, voltei, continuei. Então, a gente vai indo e vai fazendo o máximo que dá, passo para o lado de cá. Então, é assim que a gente vai desenvolvendo esse quilting sem ter que arrematar muito. Mas, gente, não fiquem estressadas. Se não der... precisou arrematar, arremata e começa em outro lugar sem problema nenhum, tá? Eu vou continuar fazendo esse quilting aqui, dessa estrutura da mandala, tá? Vou apagar essa marcação e a gente vai voltar num próximo vídeo, tá bom? Porque como eu falei para vocês, isso daqui vai ser uma sequência, vocês vão me acompanhar até a finalização total dessa peça. Então, aqui eu tô fazendo o primeiro quilting, tá? Que é a estrutura da mandala, e vocês vão poder notar que se eu achar que isso aqui já tá bom, eu já encerro o meu trabalho aqui. Então, cada uma de vocês é que vai definir, eu quero ir um pouco a mais, eu quero colocar um pouco a mais de detalhes, ou eu paro em alguma das fases. Então, esse nosso primeiro vídeo foi a nossa primeira fase. Então, se eu quiser me dar por satisfeita e parar o quilt aqui, já tá pronta a peça, tá? Se não, no próximo vídeo a gente vai voltar porque eu vou começar a adicionar elementos nessa mandala. E assim por diante, a gente vai fazer elementos, depois a gente vai colocar um micro quilting para valorizar, depois a gente vai fazer as molduras, a gente vai fazer o acabamento, tudinho até o final da peça, até a manga para vocês poderem pendurar ela na parede, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira etapa. Não se esqueçam,
de curtir o canal do YouTube, se inscreve aqui para vocês terem a notificação, porque essa semana vão entrar vários vídeos, né? E curtam e espero que vocês estejam gostando, ajude, compartilhe para vir bastante gente aqui junto nesse canal. E todas as peças que eu mostrei, todos os stencils, todo o material está lá no nosso site, que é o Fábia Diniz Quilting, é www.fabiadiniz.com. É só fazer o pedido, pode comprar pela internet que a gente entrega. Gente, um beijão, até o próximo vídeo, eu vou continuar aqui na máquina e a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.